O Ed Kemper foi um serial killer que matou a própria mãe. Vocês sempre perguntam qual a história de serial killer que eu acho mais interessante. E o caso do Ed Kemper é o caso que mais me intriga. E é um caso que a gente tem muitas informações, porque tudo que ele fez depois de cometer todos aqueles assassinatos foi falar. E, querendo ou não, por mais que ele tenha sido terrível, hoje a gente contou muito com a ajuda dele para entender o que é um serial killer, como eles funcionam, qual é o modus operandi deles, porque ele ajudou a polícia e o FBI durante muito tempo. E se você já assistiu a série Mindhunter, você sabe mais ou menos do que eu tô falando. Então a gente vai entrar em uma das histórias que eu considero uma das mais interessantes de serial killers, e vocês vão entender também que nesse caso tudo revolve em torno da mãe do Ed Kemper. Bom, bem-vindos então a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem vídeo longo, terça e quinta, e todo dia tem vídeo curto, pelo menos 2 vezes por dia. Então, bem-vindos! Espero que vocês não saiam daqui com tanto medo. Se inscrevam no canal, compartilhem bastante com seus amigos para me ajudar aqui no engajamento com os vídeos longos, que me ajuda demais. Comentem aí outros temas que vocês querem ver no canal e não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, que lá vocês podem mandar todos os casos que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Já vou pedir desculpa pra vocês com antecedência, porque minha voz não tá tão legal hoje, então talvez dê umas falhadas. E a história de hoje é longa, então bora começar. O Ed Kemper nasceu no dia 18 de dezembro de 1948 na Califórnia. Ele era o filho do meio, ele tinha 2 irmãs e o casamento dos pais era terrível. O pai dele era veterano da Segunda Guerra Mundial e a mãe era bem difícil de lidar. O pai dele, inclusive, disse que preferia ir pra guerra do que continuar no casamento junto com a mãe. Bom, a mãe dele era verbalmente abusiva com os filhos e com o pai, mas principalmente com o Ed. Com as 2 irmãs até que ela não era tanto, mas ela ameaçava ele o tempo todo, ela se recusava a abraçar o Ed, dizendo que ele ia se tornar gay, e ele foi ficando muito frustrado porque faltava um afeto da mãe dele. Desde criança, o Ed tinha fantasias sombrias com a morte e com sexualidade. Ele decapitava as bonecas das irmãs dele e também ele foi pego perseguindo uma professora dele da 2ª série com uma faca. Então o que ele fazia? Ele esperava a professora sair da escola, ele ia perseguindo ela, indo atrás dela até a casa dela, e ele tava com uma faca o tempo todo em que ele tava fazendo isso. Em 1957, o pai do Ed decidiu que ele não aguentava mais, então o Ed já tinha 9 anos, e aí ele decidiu sair de casa e deixou os filhos morando com a mãe, o que se tornou o maior pesadelo pro Ed. Tô chamando ele de Ed, me parece muito íntimo, mas Edmund é muito formal e Kemper é meio... Ah, sei lá, gente, eu vou chamar ele de Ed. Teve uma vez que a irmã dele, a Susan, perguntou pro Ed por que ele não beijou a professora dele, já que ele tava perseguindo ela. E aí ele respondeu: se eu beijar ela, eu vou ter que matá-la depois. Então, desde criança, ele já tinha ali uma coisa meio esquisita. Bom, a relação do Ed com a mãe foi piorando cada vez mais. Ela era abusiva, ela era alcoólatra e ela tinha alguma coisa com o Ed. Ela não tratava as outras filhas da mesma forma que ele era tratado. E quando ele já tinha 15 anos, a mãe dele começou a ficar com medo dele, porque o Ed era muito alto e ela tinha medo dele fazer alguma coisa pra ela ou pras irmãs. Então teve uma época que ela obrigava o Ed a dormir no porão e ele ficava muito frustrado com isso, porque ele dizia que as irmãs dele podiam chegar à noite e cada uma dormir no próprio quarto, nas próprias camas, e ele era obrigado a descer pro porão frio e sozinho e dormir lá. É óbvio que tudo isso afetava o Ed e isso não é justificativa pra nada, mas é uma forma da gente pensar se teve alguma coisa no meio dele, no ambiente em que ele viveu, que fez ele decidir cometer todos os assassinatos. Por exemplo, quando ele era criança, ele também tinha costume de brincar com as irmãs dele de uma brincadeira que ele chamava de cadeira elétrica ou câmara de gás. Ele ficava em uma cadeira que tinha no quarto dele e aí ele pedia para as irmãs amarrarem ele nessa cadeira. E aí elas apertavam um interruptor imaginário e aí ele fingia que estava tomando um choque, se contorcia no chão e depois morria. Ele também teve 2 situações de quase morte. Uma deles foi quando a irmã tentou empurrar ele para frente de um trem e ele quase foi atropelado. E uma outra foi quando ele tinha 8 ou 9 anos, que a irmã dele empurrou ele na piscina e ele quase se afogou. Então dá pra ver que era uma família bem problemática, eles não tinham uma relação muito boa e mesmo as irmãs dele tratavam ele de uma forma diferente. E teve uma vez também que ele foi em um show de mágica e isso foi bem determinante mais pra frente, em que o mágico fazia um daqueles truques em que a pessoa ia ser decapitada ali na frente. Usava tipo uma guilhotina e aí um voluntário que tava na plateia era chamado pro palco, colocava a cabeça lá e é óbvio que a pessoa não era decapitada, mas ele
ele disse que quando ele estava vendo esse show e quando o mágico chamou um voluntário da audiência, que no caso era uma garota que ele considerava muito bonita, quando ela subiu ali e colocou a cabeça na guilhotina, ele disse que se sentiu muito animado de ver o que ia acontecer, dela perdendo a cabeça, no caso. É óbvio que ela sobreviveu, mas ele disse depois que isso introduziu ele numa coisa de tipo, o controle que você tem sobre a pessoa, se você vai decapitar ela ou não. Aquele controle é só seu e só você pode decidir o destino dessa pessoa. Nesse meio tempo, a mãe dele o insultava, falava que ele não ia ser nada na vida, que ele nunca ia conseguir o amor de uma outra mulher, que ninguém nunca iria se interessar por ele. Ela comparava muito o Ed com o pai dele, então ela tinha muito ódio, principalmente por ele ter saído de casa, e aí ela dizia a mesma coisa dele. E é óbvio que isso incomodava demais o Ed. Ele não conseguia nem conversar com outras mulheres, ele ficava com muito medo e ele achava que o que a mãe dele estava falando era verdade. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele enterrou um gato vivo no quintal e a mãe encontrou e ficou muito brava, e quando ele tinha 13 anos, ele matou um outro gato. Lembrando que vários casos de serial killers a gente vê que eles começam matando pequenos animais até evoluir para pessoas. Quando o Ed tinha 14 anos, ele decidiu que ele não aguentava mais a mãe dele, e aí ele foi procurar o pai, que eles tinham uma relação até que tranquila. E aí ele foi morar com o pai por um tempo, o pai já tinha uma esposa nova, mas depois de algum tempo morando lá, o pai dele disse que ele não podia continuar, que ele estava dando muita dor de cabeça, principalmente porque o Ed não estava se dando bem com a nova esposa dele. O pai dizia que a esposa dele sofria de enxaquecas por causa do Ed, então ele mandou ele para morar em Norfolk com os avós paternos. Mas ali ele também não teve boas experiências. Ele dizia que a avó paterna dele era muito parecida com a mãe, então ela também era abusiva, também tratava ele mal. O avô então decidiu dar uma arma para ele de calibre 12 para ele matar coelhos. E aí ele ficou muito feliz. E ele começou a matar vários tipos de animais, não só coelhos. Ele atirava em pássaros, em gatos, em coelhos. E a avó ficou muito incomodada. Ela inclusive pediu para ficar guardada a arma em um lugar que o Ed não achasse e pegasse só de vez em quando. Mas o avô, pelo contrário, dizia que não, que estava tudo bem, que inclusive ele estava ajudando a manter os animais do rancho, né, os animais que seriam parasitas para o que eles estavam fazendo dentro do rancho, longe. Então ele considerava que o Ed estava fazendo um trabalho legal para o rancho onde eles moravam. Ele estava mantendo os animais longe, mas ao mesmo tempo ele ficava atirando em todos eles. Enfim, o Ed também conseguiu fazer algumas amizades. Um dos amigos dele, no entanto, tinha um gato, e quando o gato desapareceu, a família do amigo dele começou a desconfiar que o Ed tinha sido responsável pela morte do gato. Então eles mantiveram o filho deles longe, e aí o Ed acabou perdendo o amigo dele. Os anos foram se passando, o Ed já estava com uma raiva acumulada há muito tempo, e ele discutia muito com a avó. Em 1964, ela estava sentada na cozinha do rancho, e ele estava lá conversando com ela quando eles entraram em uma discussão. O Ed saiu da cozinha, decidiu que ele não aguentava mais aquilo tudo, pegou a arma que o avô tinha dado, atirou uma vez na cabeça da avó e duas nas costas dela. É óbvio que ela morreu ali imediatamente na cozinha, e na hora que ele terminou de matar ela, ele começou a ouvir o avô chegando, porque ele tinha ido no supermercado comprar algumas coisas. E aí, quando o avô estacionou o carro na garagem, o Ed nem esperou, ele já saiu e atirou no avô também. As últimas palavras da avó foram: ah, é melhor você não atirar nos pássaros de novo. Ou seja, ela achou que ele estava pegando a arma para ir atirar nos pássaros de novo. E como eu falei pra vocês, ela não queria que ele ficasse matando tantos animais assim. E também no corpo dela tinham alguns sinais de faca. Então mostra que o Ed pegou alguma faca da cozinha e começou a esfaquear o corpo dela mesmo depois de morto. O Ed, para justificar a morte do avô dele, que não tinha nada a ver com o assunto, é que ele dizia que não queria que ele passasse por esse trauma de ver a mulher dele morta. Então ele achava que ele ia provavelmente sofrer um ataque cardíaco ao ver ela naquele estado, então ele decidiu poupar ele e matou ele também. Faz sentido? Bom, o Ed não sabia o que fazer depois de ter matado os avós, e aí ele decidiu ligar para a mãe dele, a última pessoa no mundo que ia querer o bem dele. Então a mãe disse que era para ele ligar para a polícia e que se ele não ligasse, ela ia ligar. E aí o Ed, sem alternativa, acabou ligando, ele foi preso e foi levado para um hospital psiquiátrico na época. A polícia perguntou por que ele tinha feito isso, por que ele matou os avós, e ele disse que ele só queria saber como seria. E aí ele passou por vários testes psiquiátricos, inclusive ele fez um teste de
de QI, que já deu que o QI dele era 136, muito alto, e ele era considerado muito inteligente, e pouco tempo depois ele fez um outro teste que deu que o QI dele era 145, ou seja, praticamente um gênio. E isso é muito bizarro, porque ao mesmo tempo que ele era muito inteligente, isso tornava ele muito manipulador, como a gente sabe que muitos psicopatas são, e vocês vão entender por que eu tô falando isso. Provavelmente os psiquiatras não deveriam ter feito um teste de QI, porque isso aumentou muito o ego do Ed. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide na época. Quando ele estava nesse hospital psiquiátrico, ele se tornou um prisioneiro modelo, e ele era tão bom lá dentro que ele foi selecionado como uma pessoa que ia aplicar testes psiquiátricos em outras pessoas, que também estavam lá dentro. Um dos psiquiatras do Ed disse que ele era um trabalhador muito bom e que ele tinha características que não eram típicas de sociopata. E tudo isso, todas essas análises e o bom comportamento dele colaboraram para que ele saísse mais cedo do hospital, até porque ele era menor de idade. Outra coisa que foi um erro total dele estar lá dentro é que o Ed usou esse tempo para aproveitar e aprender mais com os psiquiatras. Então, na hora que ele estava aplicando os testes, principalmente para criminosos sexuais, ele aprendeu algumas coisas com esses homens. Ele fazia algumas perguntas e uma coisa que eles disseram para ele foi, por exemplo, quando você abusa sexualmente de uma pessoa, é melhor você matar ela depois. E o Ed aprendeu com isso. Além disso, ele aprendeu como os testes funcionavam, ou seja, ele também aprendeu como burlar esses testes. E em 1969 ele foi solto. Ele saiu com 21 anos e como ele teve um comportamento tão bom, todo esse tempo que ele ficou preso no hospital psiquiátrico foi tirado dos registros dele. Então é como se ele nunca tivesse cometido nenhum crime. Depois que ele saiu da prisão, os psiquiatras sugeriram que ele não voltasse a morar com a mãe dele por causa do histórico de abusos que ela tinha, mas ele não tinha muita alternativa. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha como se bancar e a mãe dele na época estava trabalhando em uma universidade. Ela era uma assistente de administração. Então ele tinha que ir, depois de solto, periodicamente na polícia pra ir lá, falar que tava tudo bem, a polícia ficava monitorando pra ver se o comportamento dele continuava bom. E aí ele passou por vários trabalhos ali na região. Conforme ele conseguia um trabalho, às vezes ele alugava algum lugar pra ficar. Aí quando acabava o dinheiro, ele voltava a morar com a mãe, depois ele saía de novo. Então ele ficou circulando ali pela Califórnia. Algo que ele queria muito fazer e que ele nunca conseguiu realizar é que o Ed queria ser policial. Mas ele foi rejeitado pela polícia porque ele era muito alto e eu nem sabia que isso era critério, mas ele já tinha mais de 2 metros de altura, cerca de 2,6 metros. Isso explica também a mãe dele ter tanto medo dele. Depois que ele conseguiu um certo dinheiro, ele foi morar com um amigo numa cidade chamada Alameda, que ficava na Califórnia, mas ele se queixava muito também porque a mãe dele não deixava ele em paz, ela ficava ligando pra ele o tempo inteiro, ou então fazia algumas visitas surpresas, e ele não queria aquilo. Apesar dele não conseguir o trabalho na polícia, o Ed conseguiu fazer amizade com vários policiais, e aí começa toda a manipulação dele. Ele frequentava um bar que ficava na frente da corte ali do lugar onde ele morava. E esse bar, inclusive, se chamava Sala do Júri. Ironia ou não? Mas ele se sentava lá com os policiais, eles bebiam, ele perguntava sobre o trabalho deles, ele comentava, inclusive, que ele queria ter sido policial. E os policiais compartilhavam várias coisas sobre o trabalho com ele. O Ed também conseguiu comprar uma moto. Ele disse, bom, já que eu não vou conseguir ser policial, pelo menos vou comprar uma moto, vou ficar andando de moto, beleza. Mas daí ele se meteu em um acidente, atropelaram ele machucou o braço de uma forma muito grave, assim. E aí ele pegou o dinheiro da indenização, porque ele processou esse motorista, ele conseguiu cerca de $15 mil de indenização. E aí ele comprou um carro que era muito parecido com uma viatura de polícia, mas sem as marcas. E aí, depois que ele comprou esse carro, ele passava a andar pela cidade e ele observava as mulheres, principalmente, que estavam caminhando, que eram muitas. E aí, como ele não tinha muitas habilidades sociais, como ele ficou muito tempo dentro do hospital psiquiátrico, ele falava depois que ele precisava se recolocar na sociedade, que ele queria aprender com os jovens, como os jovens se comportavam hoje. Então ele tinha esse costume de ficar observando as pessoas e ele começou a dar caronas, principalmente para as meninas. No começo ele passava esse sentimento de confiança, como se ele fosse uma pessoa que simplesmente quisesse ajudar. Então ele parava as pessoas na rua, perguntava se elas queriam uma carona, ele mostrava que ele era um trabalhador comum e aí as pessoas iam de fato. Dica número 1 para serial killers e para vida: nunca pegue carona com estranhos. Eu não sei quanto eu preciso falar isso ou quem precisa ouvir isso, mas esse caso vai mostrar pra vocês que vocês nunca devem fazer em hipótese alguma. Mas enfim, as pessoas iam, no começo ele dava carona, ele levava pros lugares bonitinho, ele não fazia nada demais, e ele deu carona pra muita gente. De acordo com o Kemper, ele deu cerca de 150 caronas antes de começar a sentir os impulsos de matar pessoas.
E aí o que ele dizia? Ele dizia que muitas vezes as pessoas ficavam com receio de pegar carona com ele, mas ele tinha algumas técnicas para manipular elas a querer pegar essa carona. Então ele fingia que ele estava atrasado e ficava se perguntando, será que vai dar tempo de eu te levar? E olhava pro relógio e às vezes olhava pro espelho. Então ele se mostrava uma pessoa normal, que não queria nada demais. Então até as pessoas mais desconfiadas acabavam confiando nele a ponto de pegar essa carona. Bom, no dia 7 de maio de 1972 aconteceu a primeira tragédia. Duas meninas de 18 anos chamadas Mary Ann e Anita pegaram carona com o Ed Kemper. No dia seguinte, elas não tinham chegado em casa, elas estavam andando da universidade para casa, então era para elas chegarem bem cedo. Os pais imaginaram no começo que elas podiam ter passado a noite fora, mas no dia seguinte, quando elas não chegaram em casa, eles começaram a se preocupar e aí elas foram dadas como desaparecidas. Na floresta de Santa Cruz foi encontrada uma cabeça e a cabeça era da Mary Ann. Já os restos da Anita nunca foram encontrados. Ele depois explicou que esfaqueou e matou a Anita e também tentou estrangular a Mary Ann, mas não funcionou. Então ele acabou esfaqueando e cortando a garganta dela. Bom, o Kemper colocou o corpo das duas no porta-mala do carro e levou as duas pro apartamento. Enquanto ele tava levando elas pra... Olha, Aria, você veio participar, Arinha? Veio participar? Quando ele tava voltando pra casa, ele foi parado por um policial. E nessa hora ele ficou muito nervoso. Foi o primeiro crime que ele cometeu, sem contar com os avós, né? Mas o primeiro crime que ele cometeu com outras pessoas que não fossem da família dele. E ele ficou muito assustado. Então ele tava pensando o que ele ia fazer. E aí quando o policial parou ele, na verdade foi só porque tinha uma lanterna queimada do carro dele. E aí o policial deixou ele ir. Ele conseguiu transparecer uma tranquilidade pro policial, que ele não desconfiou de mais nada. E aí ele voltou pra casa. Bom, depois que ele matou as meninas, ele também confessou que ele teve relações sexuais com o corpo delas. E isso era muito comum pro Ed Kemper. Em setembro de 1972, ele capturou outra menina, dessa vez de 15 anos, chamada Aiko. Ela percebeu o esquema dele, ele colocou ela no carro, foi dar carona naquele mesmo esquema que ele fazia sempre. Eles foram dirigindo até uma área meio remota e aí ele apontou a arma para a cabeça da Aiko. Eu não sei exatamente o que aconteceu nessa hora, mas nesse caso, o Kemper conseguiu se trancar para fora do carro, sendo que a arma estava dentro. E a Aiko ainda permitiu que ele voltasse para dentro do carro. O Ed colocou uma fita na boca dela e tentou sufocar ela prendendo o nariz, mas ele viu que aquilo não estava funcionando. Então ele acabou estrangulando ela com o próprio cachecol que ela estava usando e colocou ela no porta-malas do carro. Depois ele decidiu que ele queria uma bebida, então ele parou naquele bar que ele parava sempre junto com os policiais. Nessa hora, ele bebeu com os policiais, estava tudo bem, ninguém desconfiou de nada. E aí ele voltou pro carro onde estava o cadáver da menina, levou pra casa dele, desmembrou o corpo. Ele tinha essa mania de decapitar as vítimas, então vocês lembram que quando ele era criança, ele decapitava as Barbies das irmãs dele, ele viu aquele show de mágica que ele também ficou obcecado por cortarem a cabeça. Então ele foi lá, cortou a cabeça dela, cortou as mãos e ele enterrava normalmente as partes do corpo em lugares diferentes, o que dificultava muito o trabalho de achar de fato as vítimas. Então nesse dia ele colocou essas partes do corpo dela no porta-malas, foi até uma reunião lá do tribunal que ele precisava ir falar com os policiais, voltou, escondeu o corpo, ninguém desconfiou de nada de novo. Em 1973 ele capturou uma outra mulher chamada Cindy. Ela também era estudante da universidade e aí ele levou para casa da mãe dessa vez, porque ele estava morando com ela. Fez o mesmo esquema de sempre, desmembrou, decapitou, só que dessa vez ele enterrou a cabeça da Cindy embaixo da janela da mãe dele. A janela do quarto da mãe dava pro quintal, e aí ele enterrou a cabeça virada pra cima, como se a cabeça estivesse olhando pra janela. E ele disse que ele fez isso porque a mãe sempre queria que as pessoas admirassem ela. Quando perguntado depois por que ele decapitava as vítimas, ele disse o seguinte: as fantasias de viagem à cabeça eram um pouco como um troféu. Você sabe, a cabeça é onde tudo está, o cérebro, os olhos, a boca. Essa é a pessoa. Lembro-me de dizer quando criança, você corta a cabeça e o corpo morre. O corpo não é nada depois que a cabeça é cortada. Bom, isso não é verdade. Sobra muito no corpo da mulher sem a cabeça, o que é extremamente assustador. Em fevereiro de 1973, o Ed e a mãe dele brigaram de novo, lembrando que em nenhum momento da vida dele a relação dos dois tinha melhorado. Era sempre aquele esquema dela colocar ele pra baixo, de falar que ele nunca ia ter ninguém na vida dele, ninguém ia amar ele, que ele não prestava, que ele não servia pra nada. Então ele já tava muito irritado e ele acabava descontando toda essa raiva que ele sentia pela mãe, matando outras pessoas. Então, nesse dia, ele foi com o carro da mãe pra universidade, lembrando que a mãe dele trabalhava na universidade,
Então o carro tinha tipo um ticketzinho mostrando que era da universidade. E nessa hora, como já tiveram várias mortes de pessoas que estavam caminhando pela rua, vocês imaginam, a mídia, a polícia tava recomendando que ninguém andasse sozinho, ninguém caminhasse sozinho, e que se fosse pegar carona com alguém, deveria pegar com alguém que tinha o selo da universidade ou o próprio ônibus escolar. Mas é aí que tava o problema, o Ed tinha um carro com o selo da universidade. Quando ele saiu de casa nesse dia depois da briga, ele disse que a primeira menina que ele visse que fosse bonita ia morrer. E aí ele encontrou duas amigas, a Rosalind e a Alice. Uma das meninas estava muito desconfiada, ela não queria pegar carona, ela sabia o que estava acontecendo, ela estava com medo, estava com receio, mas o Ed fez aqueles truques que ele fazia sempre. Ele olhava pro relógio, ele fingia que estava atrasado, ele ficava se perguntando se ia dar tempo ou não, falava do caminho que ele ia fazer, e ele fez ela se sentir confortável o suficiente para subir no carro. Depois ele disse que uma das meninas que estava sentada no banco de trás ficava olhando para ele pelo espelho. E aí ele dava umas olhadinhas de volta, às vezes ele sentia como se ela estivesse flertando com ele, ou era o que ele achava na cabeça dele. Mas teve uma hora que ele parou o carro, virou pra trás, pegou a arma que ele estava escondendo embaixo das pernas dele e atirou 3 vezes nela. Ele se vira então pra garota que estava do lado dele, atira nela também, vai até uma rua vazia, estaciona, e aí ele desmembra os corpos, coloca no porta-mala e detalhe, ele tira todas as balas que estavam na cabeça delas. Isso talvez fosse algo para a polícia não descobrir qual é o tipo de arma que ele tinha tirado, não sei bem. Ele coloca mais uma vez o corpo das duas meninas em localizações diferentes, mas um dia em março daquele ano, algumas pessoas estavam caminhando ali pela floresta fazendo uma trilha e elas encontram cabeças, e aí elas ligam imediatamente para a polícia. Mas um detalhe, o que dificultou a polícia encontrar o Kemper é que tinham outros 2 serial killers atuando na mesma região e nos mesmos anos. Os serial killers eram o John Fraser e o Herbert Mullins. Em abril de 1973, finalmente ele cometeu o que seriam os últimos 2 assassinatos. Ele foi pra casa dele dormir, a mãe dele tava lá, os dois entraram em uma grande discussão, como sempre, e aí a mãe dele foi pra cama, ela sentou, tava lendo um livro, e aí ele foi até o quarto dela. Quando ele entrou no quarto dela, ela disse: "Ah, agora você vai querer ficar a noite inteira conversando." E aí ele sentiu uma raiva imensa, porque ele tinha esse costume deles terem longas conversas depois das brigas. E aí ele disse não, e disse boa noite. Imediatamente ele foi pro quarto dele, deitou, mas ele não dormiu. Ele ficou esperando 3, 4 horas, até cerca de 4, 5 horas da manhã. E aí ele pegou um martelo que tinha em casa, foi no quarto da mãe e martelou a cabeça dela. O Ed queria que a mãe fosse o mais humilhada possível nessa morte. Então, de acordo com ele, ele cortou a cabeça dela, estuprou a cabeça dela decapitada e depois colocou ela dentro da lareira. E aí ele começou a praticar tiro ao alvo com a cabeça. No caso, ele ficava atirando os pinos em direção à cabeça dela. E de acordo com ele também, ele cortou a língua e as cordas vocais dela, que no caso eram as coisas que mais machucavam ele, e colocou naquela máquina que você deposita lixo e... não sei como funciona, porque eu não tenho isso. Mas ele disse que quando colocou essas coisas lá dentro, a máquina ficava devolvendo pra ele. Então ele falou, bom, nem a máquina quer ficar com a língua dela. Depois ele ligou pra mãe de uma amiga dele, chamada Sally. Disse pra ela ir até a casa deles, que eles iam comer alguma coisa, como se a mãe estivesse convidando também. Quando ela chega lá, e ela achava de fato que a mãe dele ia estar lá, ele fala que não, que ela tinha saído, mas que logo ela ia voltar. E nesse meio tempo o Ed foi lá, matou ela, estrangulou, escondeu ela no closet, teve relações sexuais com o corpo e depois desmembrou ela. Pouco antes do dia 23 de abril, o Ed pegou o carro, ele decidiu fugir, ele tomou várias pílulas de cafeína, tomou bastante café energético e ele dirigiu durante 18 horas seguidas, parando só pra comer alguma coisa às vezes e pra abastecer no posto. Ele percebeu que a polícia não estava conseguindo encontrar quem era o culpado por esses crimes. Até porque quando ele se reunia no bar com os amigos policiais dele, ele percebia que eles estavam atrás de alguém, mas não sabiam exatamente de quem. Principalmente por causa desses outros 2 serial killers que estavam confundindo a cabeça da polícia. Então ele percebeu que eles nunca iam desconfiar dele, até porque eles eram amigos. E ele também conseguia algumas dicas das investigações nesse meio tempo, por isso que ele conseguiu se safar. No dia 23 de abril, ele achou uma cabine telefônica e confessou para a polícia. Quando ele disse que tinha sido ele o culpado, os policiais começaram a rir e acharam que ele estava brincando. Ele desligou o telefone e aí algumas horas depois ele ligou de novo e ele pediu para falar com um policial que ele conhecia pessoalmente. E aí ele confessou todos os assassinatos, ele deu detalhes sobre onde estavam os corpos, o que tinha sido feito com eles. E aí o policial finalmente acreditou e ficou completamente chocado.
Como a confissão do Kemper foi extremamente explícita, os advogados de defesa não tinham alternativa a não ser declarar que ele era inocente por motivo de insanidade. Durante a custódia, o Kemper tentou tirar a própria vida 2 vezes. Em 8 de novembro de 1973, o júri declarou o Kemper culpado por 8 assassinatos. Ele, inclusive, pediu a pena de morte, solicitando uma morte por tortura. O Kemper disse em algumas entrevistas depois que ele matou a mãe, era o suficiente, que aquilo tinha que parar, que ele finalmente chegou no ponto de matar a mãe dele, que ele estava fazendo isso por ódio à mãe, e mesmo tendo matado a mãe, ele disse que a amava. Ele foi preso em um centro médico da Califórnia que ficaram o Charles Manson e inclusive o Harriet Mullins, que era o serial killer que estava atuando na mesma região e ao mesmo tempo que ele. E o Kemper tinha um certo desdém com esse cara. Ele descreveu ele como um assassino a sangue frio, que matava qualquer pessoa que ele via sem nenhuma razão. Outra coisa que mostra a manipulação do Kemper é que ele disse que o Mullins tinha o hábito de ficar cantando e assoviando quando alguém estava assistindo a televisão. Então ele pegava e jogava um balde de água no Mullins quando ele estava fazendo isso. Mas quando ele não fazia isso, quando ele não cantava, o Kemper ia lá e dava amendoins pra ele. E o Mullins adorava amendoins. E ele disse que isso foi eficaz porque logo o Mullins começou a pedir permissão se ele poderia cantar ou não. E ele descreveu isso como tratamento de modificação de comportamento. Ou seja, o Kemper conseguia tudo o que ele queria. E até hoje ele só diz que ele foi capturado porque ele confessou, senão eles nunca teriam pego ele. O Kemper era de novo considerado um prisioneiro modelo, ele passou por vários trabalhos durante a prisão, inclusive um dos trabalhos dele era narrar audiolivros para cegos. E agora, uma coisa bem curiosa é que o Kemper ajudou muito a polícia e o FBI a falar sobre serial killers, a definir esse termo e a entender que isso existe. Se vocês assistiram Mindhunter, vocês viram que o Kemper, de fato, foi a pessoa que mais ajudou a polícia. E de acordo com o John Douglas, que foi a cabeça desse negócio de serial killers do FBI, ele disse que o Kemper é um dos presos mais brilhantes que ele já entrevistou na vida. O Kemper afirma que ele participou dessas entrevistas e que ele ajudou o FBI para ajudar outras pessoas de matar. No final de uma das entrevistas dele, ele disse o seguinte: há alguém lá fora que está assistindo isso e ainda não matou pessoas, e se enfurece por dentro e luta com esse sentimento, ou tem tanta certeza de que tem tudo sob controle. Eles precisam conversar com alguém sobre isso. Confie em alguém o suficiente para sentar e falar sobre algo que não é um crime. Pensar dessa maneira não é um crime. Fazer isso não é apenas um crime, é uma coisa horrível. Ele não vai saber quando parar e não vai poder ser interrompido facilmente uma vez que ele comece. Ou seja, ele assume que existe essa raiva interior que muitas pessoas podem sentir e que podem levar elas a começar a cometer crimes e que depois que elas começarem, isso provavelmente não vai parar. Em algumas entrevistas com o Kemper, vocês podem acessar aqui no YouTube, ele diz muito isso. Ele diz que ele começou, mas que hoje ele se arrepende, que ele queria que alguém tivesse parado ele desde o começo e que as vítimas dele pudessem estar vivendo com as famílias hoje, pudessem ser felizes, e que até ele pudesse ter uma família, pudesse ter filhos, pudesse ter netos. Entre as declarações do Kemper, 2 que foram muito importantes para os policiais dali pra frente analisarem os casos de serial killers e conseguir capturar eles mais fácil, é que normalmente os serial killers levam souvenirs das vítimas. Então eles tiram alguma coisa da vítima da cena do crime e guardam com eles. E além disso, os serial killers têm essa vontade de voltar para a cena do crime para reviver ela. O Kemper até hoje culpa 100% a mãe dele por todos os crimes que ele cometeu. É óbvio que nada do que ele fez é justificável, ele é um homem horrível, ele fez coisas horríveis, mas é interessante entender o que se passava pela cabeça dele, apesar da gente nunca conseguir entender de fato. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já conheciam essa história, e até a próxima.